Olá, vai ser graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério. Esse vídeo é justamente explicando sobre a unidade do corpo de Cristo. Tem gente que argumenta, por que os evangélicos, cristãos protestantes, os crentes, não têm uma unidade, não são o corpo de Cristo? E é justamente ao contrário. Você olha, sua unha é diferente de todo o restante do seu corpo. Os seus dedos, as juntas, as articulações, a parte entre os dedos é diferente dos outros. A função, localização é totalmente diferente, assim como todo o corpo. A pele é diferente dos nervos, que é diferente das veias, que é diferente das cartilagens, que é diferente dos ossos. Os ossos, cada osso tem um formato, uma localização, uma função, um encaixe diferente para funções diferentes, mas não deixa de ser corpo. Assim, irmãos pentecostais, tradicionais, assim, arminianos e calvinistas podem coexistir juntos num só corpo, e nós não devemos rejeitar uns aos outros. Ao contrário, devemos nos amar, pois somos membros de um só corpo. Ah, Davi, mas a visão de um calvinista é contrária à do arminiano. E você acha que a disposição do seu ombro esquerdo é a mesma do direito? Não, eles são totalmente contrários. As costelas de um lado são totalmente ao contrário da outra. Não são todas do mesmo lado. A gente não só tem costela para um lado. Elas convergem para um ponto único. E são membros de um só corpo, formam um só corpo. Eu vou colocar aqui, já coloquei aqui em cima, mostrando a diversidade de órgãos, tecidos, nervos, músculos, sistemas que compõem o corpo, mas é um corpo só, apesar de ter formas diferentes. E a palavra de Deus fala sobre isso, a unidade do corpo de Cristo, apesar de nós sermos tão diferentes. Em 1 Coríntios 12, fala sobre: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernimento de espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós fomos batizados num mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer termos, bebido um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina se todo mundo fosse orelha, o corpo todo fosse uma orelha, onde estaria o corpo? É isso que a palavra de Deus está falando. Se todos fossem nariz, aonde estaria o corpo? Por isso há diversidade de membros, e assim há diversidade de igrejas. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só, mais um corpo. Não é o olho, não, e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem membros honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham vou repetir o versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os mesmos igual cuidado uns aos outros, de maneira que se um membro padece,
todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Pois Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mostra que nós podemos ter diversos dons, manifestações. Uma igreja pode ter variedade de línguas, a outra não. Uma pode ter muito estudo, a outra não. Mas somos um só corpo. Então, não podemos brigar entre nós. Somos um. E quando você é honrado, todo o corpo de Cristo é honrado. Quando você é desonrado, todo o corpo de Cristo. Então, nós precisamos honrar o nome de Cristo através dos nossos ministérios e das nossas vidas, famílias e ministérios. Dessa forma, estamos honrando todo o corpo de Cristo e honrando ao nosso Deus. Amém? Sejamos um, assim como Ele nos fez para ser. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu, viu?